So this is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first. And with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense, so I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar Assessment no contexto do recrutamento. O meu nome é Nuno Matos e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença da doutora Paula Calmeiro, que é licenciada em Psicologia, com especialização em Psicossociologia das Organizações pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido a sua atividade profissional na área da gestão dos recursos humanos, com especial incidência no recrutamento e seleção. É neste momento Senior Consultant e Head of Recruitment na SHL. A sessão terá a duração de 30 minutos e ficará gravada. No final, reservaremos 10 a 15 minutos para as vossas questões. Para tal, poderão colocar as vossas questões no espaço reservado para Q&A. Passo agora a palavra à doutora Paula Calmeiro. Olá, muito obrigada, Nuno. Muito prazer, é um prazer estar aqui convosco. Estarei totalmente disponível, como o Nuno já acabou de mencionar, para responder às vossas questões. Por isso vou começar aqui a partilhar a minha apresentação, para podermos falar então aqui deste tema, que é o assessment no contexto de recrutamento. Ora, eu creio que vocês já estarão a ver a minha tela, vou só colocar aqui em modo de apresentação, correto? Creio que estarão a ver. Muito bem, e porquê falarmos, qual é a importância de falarmos aqui neste tema, assessment no contexto de recrutamento? Principalmente até porque quando falamos em assessment, e assessment é avaliação, ocorre na fase da seleção. Quando falamos em recrutamento e seleção, e evidentemente quando falamos em avaliar já é no contexto de escolher os candidatos, portanto da seleção. Porque então a importância de conhecermos, de avaliarmos em contexto de recrutamento. E passo a contextualizar um pouquinho. Acho que quem está aqui presente e está ligado já às áreas do recrutamento e seleção, tem-se com certeza deparado e cada vez mais nos últimos tempos com o desafio que se tem mostrado recrutar. Tem sido de facto uma tarefa bastante desafiante, principalmente porque devido à escassez de recursos para fazer face às necessidades que muitas das empresas têm. Aliás, cada vez têm sido mais os estudos que têm sido realizados, notícias que vão surgindo e até muito recente, já este ano, a própria Manpower fez um estudo que nos mostrou, que chegou à conclusão que Portugal é um dos países com maior dificuldade de contratação, e é um estudo que data de março deste ano, posiciona claramente Portugal acima da média global, traduz numa escassez de talento de 84%, ou seja, muitas das ofertas ficam mesmo por preencher. E isso acontece porquê? Porque é que há esta dificuldade de encontrarmos os recursos humanos que procuramos em Portugal? São vários os fatores e um bocadinho históricos inclusive e de questões económicas, prende-se também com questões salariais, naturalmente, os baixos salários quando comparamos os salários de Portugal com os restantes países europeus, temos salários abaixo da média e naturalmente isso leva a alguma imigração. Muitos dos nossos jovens talentos optam por trabalhar fora do país e cada vez mais hoje em dia para trabalhar fora do país nem sequer é necessário saírem do país, dado o modo à distância, dado o teletrabalho, cada vez a possibilidade de trabalharmos para outros países mantendo em Portugal torna-se mais fácil e isso contribui para que os outros países nos levem algum dos nossos talentos. E depois claramente temos também características da nossa população, a redução, as baixas taxas de natalidade nos últimos anos que tanto tem sido falado, acaba por se começar a refletir e no presente temos de facto uma população muito envelhecida, cerca de 25%, inclusive recentemente tivemos censos no nosso país e as conclusões são de que cerca de 25% da nossa população está na faixa etária acima dos 50 e muitos, 65 anos. Por isso, claramente, ao termos uma população envelhecida que já não está no ativo, contribui também para esta dificuldade de recrutarmos, de encontrarmos o talento que necessitamos. Para além disso, esse desafio ainda é maior em determinadas competências.
as empresas que procuram para a área das tecnologias, o desafio ainda é maior. Portanto, claramente há aqui uma escassez de algum talento, em particular em determinadas áreas. Portanto, estas são as dificuldades com que nos deparamos neste momento. Não é novidade nenhuma, com certeza, para quem já faz recrutamento e seleção, que tem sentido. Naturalmente, por tudo isto, coloca-se aqui a grande importância na retenção do talento. Se é tão importante, se é tão difícil, aliás, eu recrutar, então mais importante será eu reter o talento que tenho, eu encontrar formas de garantir que o talento que já está na minha empresa, que se mantém e que permanece de um modo muito estável. Porquê então, mais uma vez, o assessment? Porquê que conhecer é tão importante para reter? Começámos por dizer que a retenção é fundamental nesta altura. Naturalmente que se eu conhecer melhor os meus candidatos e ao avaliar no processo de recrutamento e seleção, eu ao conhecê-los de forma mais aprofundada, eu vou obter muito mais conhecimento acerca do que são as necessidades dos candidatos, do que são as expectativas dos candidatos, do que são as competências, os pontos fortes e áreas de melhorias dos candidatos, para conseguir aqui o melhor match entre colaborador e função. Quanto melhor for este match, garantidamente eu asseguro, por um lado, uma maior satisfação da parte do colaborador. O colaborador com certeza que se vai identificar muito melhor com a função para a qual foi contratado, porque houve o cuidado de assegurar esse match. Ao conhecer mais aprofundadamente o candidato, quem está a selecionar, a equipa de recrutamento e seleção, consegue assegurar esta identificação por parte do candidato, e se eu me vou identificar mais com a função que estou a desempenhar, naturalmente que me vou sentir mais feliz, vou ser mais produtivo no local de trabalho, e vou seguramente pensar menos em sair da empresa, portanto baixam os níveis de rotatividade, contribui aqui para uma diminuição do turnover, principalmente aquele turnover que surge tendencialmente numa fase mais inicial, que tem exatamente a ver com esta questão da adaptação, da integração. Do lado das organizações, há também a grande vantagem de que, ao conhecer o candidato que acabou de integrar, ao conhecer o que são as suas expectativas, as suas necessidades, vai conseguir fazer um momento de acolhimento, um momento de integração mais ajustado àquilo que são as características do candidato. Vou proporcionar-lhe um momento mais tranquilo, em que ele se vai sentir mais feliz e claramente contribuir para uma melhor integração. Por outro lado, não há ninguém que entre numa empresa que não tenha um plano de formação, um plano de informação inicial, que, se for à medida, mais eficaz será seguramente. Se eu conhecer de antemão quais as necessidades do meu candidato, do meu novo colaborador neste caso, se eu integrar essa necessidade de desenvolvimento numa fase inicial do seu plano de formação, seguramente que vou desde logo contribuir para que ele se forme e se ajuste às necessidades da minha empresa e que vá começar a produzir muito mais rapidamente. Portanto, há aqui também, no fundo, uma interligação entre aquilo que é a equipa de recrutamento e seleção e o meu cliente, seja ele interno ou externo, quem trabalha na área da consultoria, em que, ao conhecer os candidatos, ao identificar claramente quais os pontos fortes dos candidatos e quais as suas necessidades de melhoria, eu posso proporcionar ao meu cliente, ao departamento onde está essa vaga para colmatar, dicas de integração. Dicas de integração, dicas de acolhimento, dicas de desenvolvimento, inclusive até fornecer aqui informação útil para construir em conjunto com a empresa um plano de desenvolvimento à medida daquele novo colaborador. E naturalmente tudo isto vai contribuir para que ele se integre com mais facilidade, que produza mais rapidamente, que se sinta mais feliz. Tudo isto faz parte de uma receita fundamental para a tal retenção do talento. Como é que eu posso então, se conhecer, se avaliar é tão importante para contribuir aqui para esta retenção dos meus candidatos, para encontrar as competências que são mais ajustadas àquilo que eu necessito, para encontrar aqui este match perfeito?
Como é que eu posso conhecer? Como é que eu avalio os meus candidatos? E isto são variedíssimas as ferramentas de avaliação para conhecermos os nossos candidatos, naturalmente com custos, com investimentos de tempo, com custos financeiros distintos. Cada empresa tem que escolher de acordo com aquilo que pretende, naturalmente, e que pretende avaliar, essencialmente. Temos a avaliação da personalidade, a avaliação de competências, temos a avaliação das aptidões cognitivas, das capacidades, que está provado que os testes de aptidões são um excelente preditor do desempenho futuro. Podemos também, e temos necessidade muitas vezes de avaliar os conhecimentos, sejam eles de línguas, de conhecimentos de software, cada vez mais então na área tecnológica, como há pouco referia, que é difícil encontrar na área da tecnologia. Mais pertinente é eu conhecer que lacunas ou que pontos fortes os meus candidatos têm nestas áreas, exatamente para depois os poder formar de forma mais ajustada. E depois temos também existem também exercícios de simulação, que são ferramentas extremamente úteis e extremamente válidas, que são exercícios de simulação, pretendem, exatamente como o próprio nome indica, simular um determinado contexto similar à função que o colaborador vai desempenhar. Podem ser exercícios de roleplay, de análise e apresentação, os famosos in basket, etc. Teríamos aqui um tempo muito necessário para aprofundar cada uma destas ferramentas, naturalmente que não é o momento. Sendo vários os métodos que podemos utilizar para avaliar, para conhecer os nossos candidatos, este gráfico aqui representa um pouco o panorama atual. Hoje em dia, que métodos é que tendencialmente as equipas de recrutamento utilizam para conhecer os seus candidatos? A entrevista biográfica surge como aquela que é mais utilizada e que é expectável que também assim seja, naturalmente, quando eu vou recrutar alguém para uma determinada função, eu claramente preciso de avaliar a experiência anterior. E daí surgir a entrevista biográfica. Ela é extremamente útil, naturalmente, não é a única ferramenta, já vamos falar um pouquinho também quais as ferramentas com maior validade preditiva, mas a entrevista biográfica é aquela que tendencialmente é mais usada. É mais usada porque é a mais conhecida também de todos, é aquela que a partir de exige uma menor preparação por parte de quem entrevista, é a forma que também é a ferramenta que melhor proporciona que seja estabelecida uma relação com os nossos candidatos e que permita que nós também apresentamos o que é a nossa empresa, o que é a função e conhecermos se o percurso do meu candidato se ajusta àquilo que eu procuro, se tem a experiência que eu necessito para o desempenho da minha função. Depois surge a entrevista de avaliação de competências, os testes de aptidões, os inventários de personalidade e os assessment centers. Menos utilizados ainda, porque naturalmente implica uma preparação e um investimento maior do lado das empresas, e ainda que sejam os mais válidos, e é o que este gráfico aqui, o que esta imagem pretende refletir e pretende mostrar, é a validade preditiva das diferentes ferramentas. Ou seja, nós temos várias técnicas a que podemos recorrer para conhecer os nossos candidatos, várias ferramentas de avaliação, várias diferentes formas de avaliar, e quais é que eu devo escolher em função desta validade preditiva. E em primeiro lugar, o que é a validade preditiva? É claramente aquela medida que nos determina em que medida os resultados e as evidências que são obtidas em qualquer método que seja, prediz o desempenho futuro. A predição perfeita será o 1, naturalmente, como já aqui constataram, não existe, no que diz respeito à avaliação de pessoas, nenhum método com esta predição perfeita. Eu costumo dizer sempre a brincar que ainda não há radiografias à maneira de ser das pessoas, não é? É difícil determinar com exatidão que aquilo que o candidato nos está a mostrar no momento da avaliação é um preditor a 100% daquilo que vai desempenhar no futuro, não é? E por isso somos seres humanos, não é?
Mas ainda assim podemos olhar para este gráfico e, em função dele, escolher aquilo que são as ferramentas que nos garantem uma melhor predição. Naturalmente temos aqui os Assessment Centers, como eu já tinha mencionado há pouco, o processo, o método mais válido, não sendo de qualquer maneira de predição de 1, portanto não nos dá aqui uma validade preditiva de 100%, mas ainda assim é o que nos oferece mais garantias. Assessment Centers, que constituem conjuntos de diferentes ferramentas, é quando sujeitamos um candidato a uma avaliação em que permitimos que ele manifeste os comportamentos através de diferentes ferramentas, e isso naturalmente nos garante uma maior objetividade e uma recolha de informação muito mais rica. Temos aqui até a laranja em entrevista estruturada, uma entrevista de avaliação de competências, que é, dentro das entrevistas, aquela que nos permite uma maior objetividade. Mas já vamos falar um pouquinho mais à frente. Naturalmente, aquela que tem predição zero é a predição aleatória, seria ter um conjunto de candidaturas, de currícula vitae, e atirá-las ao ar, e aquela que calhasse em determinada caixa seria a escolhida. Portanto, essa é a aleatória, que tem predição naturalmente de zero, como devem imaginar, portanto que não será de todo recomendável. Eu estou a brincar naturalmente um bocadinho com a situação, que é a validade preditiva, quanto mais elevada, mais ajustada será naturalmente. Devemos ter o cuidado de escolher ferramentas que nos garantam aqui a maior validade possível. A entrevista é a ferramenta mais utilizada, como já constatamos. Tipicamente é aquela que é utilizada por todas as empresas, mesmo que utilizem outras ferramentas, a entrevista acaba por estar sempre presente. Naturalmente não deixa de ter dificuldades, não é? E de ter algumas falhas, principalmente porque estamos a falar de pessoas, a avaliar pessoas. É uma das ferramentas que tem um grau de subjetividade muito grande, não é? Vou aqui focar-me apenas em algumas destas dificuldades, porque elas são várias. Basta pensarmos que uma mesma informação partilhada por um candidato, dependendo de quem avalia, porque quem avalia terá maneiras de ser seguramente distintas, e as pessoas ponderam as informações de forma distinta. Aquilo que para mim é alguém que é muito focado no detalhe e que se preocupa muito em dar atenção ao pormenor, para o outro avaliador pode ser já um desperdício de tempo, porque tem que haver um maior foco na tarefa e no objetivo, e o foco nos detalhes já pode ser um desperdício. Portanto, há aqui uma ponderação diferente dependendo de cada um de nós. Há alguma tendência para decidir intuitivamente, até logo numa fase muito inicial da entrevista, avaliamos muito ainda, infelizmente, de acordo com estereótipos, somos humanos, acontece. Temos a tendência em classificar e avaliar os candidatos comparando uns candidatos com os outros. Se eu começo uma primeira entrevista com um candidato excelente, naturalmente todos os outros me vão parecer um pouco abaixo daquilo que eu gostaria. Portanto, tudo isto são dificuldades que quem faz entrevistas sente, são erros que, porque somos humanos, naturalmente surgem. Aqui a questão é, já que eles existem, então como é que eu os vou mitigar? O que é que eu faço para garantir, já que a ferramenta é o método de seleção mais utilizado e claramente tem grandes benefícios, e faz parte de um processo de seleção, mas não podendo recorrer a outras ferramentas, e mesmo podendo recorrer a outras, pegando na entrevista, como é que eu a vou tornar mais objetiva, como é que eu a vou tornar uma ferramenta mais poderosa de alguma forma. Então aqui apenas algumas dicas em tom de introdução, uma preparação mais aprofundada. Eu diria que, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer muito bem a função para onde estou a selecionar, não é? Qual a função? E quando eu digo conhecer bem a função, em termos de requisitos, o perfil de exigências, o nível de habilitações que exige, a quantidade de experiência que é requerida, os conhecimentos de línguas, de informática que exige, e quais as competências que também são necessárias para eu desempenhar bem a minha função. Naturalmente, se eu estou a recrutar para uma função de liderança, para além dos vários requisitos e todo o perfil de exigências que eu possa necessitar, seguramente eu vou pretender alguém que tenha potencial para liderar uma equipa, para coordenar, para fornecer orientações, para fornecer um feedback construtivo, completo, assertivo, etc. Portanto, conhecer bem a função.
Depois ter um guião, porque se eu parto para uma entrevista, mesmo conhecendo bem a função, mas sem ter um guião com as questões previamente preparadas, eu corro sérios riscos de não colocar todas as questões que eu necessito, ou até de colocar diferentes questões aos diferentes candidatos. E aqui também não estou a assegurar uma correta equidade e igualdade de oportunidades. Portanto, ter um guião é fundamental, um guião previamente preparado e semi-estruturado. Quando eu digo semi-estruturado, não significa que não possa trocar alguma ordem das questões, ajustar a conversa para que ela se surja o mais fluida possível, mas ter um guião é fundamental. Tomar notas, registar, dizem as boas práticas que devemos registar 75% daquilo que ouvimos. Que é desafiante, é sem dúvida, mas não é impossível, implica treino. Mas se eu não registro, palavras levas o vento, não é? Portanto, e no final já não me vou lembrar seguramente com exatidão de aspectos importantes que o meu candidato partilhou comigo. Uma avaliação objetiva, e para fazer uma avaliação objetiva, obviamente que eu tenho que reconhecer e conhecer aprofundadamente todos os erros de avaliação a que estou sujeita para saber como os mitigar, planear essa mesma entrevista e preparar. Preparar a entrevista e preparar-me como entrevistadora, ok? Para tornar, já tínhamos visto naquele esquema da validade preditiva, que a entrevista de avaliação de competências surgia como uma melhor ferramenta para avaliar, com uma validade preditiva mais elevada que uma simples entrevista biográfica ou menos estruturada. O que é uma entrevista de avaliação de competências? Trata-se de uma entrevista estruturada, com um guião, lá está, previamente preparado, com questões. E essas questões têm o objetivo de suscitar informação, de obter informação, recolher evidências acerca de comportamentos estes que pretendemos que estejam presentes e que sejam manifestados pelo nosso candidato no dia-a-dia, no desempenho da sua função. Naturalmente, comportamentos relacionados com as tais competências que à partida já temos que conhecer e que são exigidas para o desempenho da função. A entrevista de avaliação de competências, é importante também referir isto, parte do pressuposto de que o comportamento passado prediz o comportamento futuro. E como eu mencionei ainda há pouco que uma entrevista tem que ser preparada, mas antes de mais temos nós que nos preparar para realizarmos, para conduzirmos uma entrevista, não se pode conduzir uma entrevista com qualidade sem uma boa preparação, naturalmente que para isso a única forma é formarmos-nos, acedermos a formações de entrevista de avaliação de competências, em que elementos com experiência na condução de entrevistas de avaliação de competências partilhem connosco as boas práticas. Então tomo a liberdade de partilhar aqui alguns pontos fundamentais que estão presentes no módulo de entrevista de avaliação de competências, no âmbito da formação do ISEG, em que começamos por identificar os pontos fortes e as limitações dos diferentes tipos de entrevistas. Naturalmente, e porque falei, existem dificuldades na entrevista, temos que os identificar para minimizar os obstáculos, para garantirmos aqui uma avaliação objetiva e depois preparar entrevistas, saber conduzir entrevistas e, tão ou mais importante, avaliar a informação recolhida nas entrevistas, porque só assim completa o ciclo, não é? Saber colocar as perguntas, que perguntas eu vou colocar, saber colocá-las no momento certo e na forma certa, conduzir as entrevistas estruturadas e avaliar a informação recolhida na entrevista, só assim vou garantir uma maior objetividade naquilo que é a ferramenta cada vez mais utilizada em contexto de recrutamento e seleção. E tendo aqui terminada a minha breve apresentação, passamos então a questões que vocês possam ter para colocar, dúvidas, questões. Nuno, passa também a palavra a si. Pois muito bem, então iremos então passar agora às questões, pelo que coloco a seguinte pergunta à doutora Paula Calmeiro. Qualquer pessoa pode fazer uma entrevista de avaliação de competências? Essa é uma boa questão, Nuno. Qualquer pessoa pode fazer uma entrevista de avaliação de competências, mas não sem a preparação adequada. Ou seja, quando é qualquer pessoa no sentido de que
Pode ser um psicólogo, pode ser um engenheiro, pode ser um gestor. Há muita ideia de que uma entrevista de avaliação de competências tem que ser um psicólogo a conduzir. Não de todo. Qualquer pessoa com formação, em qualquer área de formação, ou inclusive sem formação superior, pode conduzir uma entrevista de avaliação de competências. Agora, não o pode fazer sem saber conduzir de uma forma cuidada, sem conhecer os erros, sem saber como mitigar esses erros e sem saber muito claramente como avaliar a informação que é recolhida na entrevista. Okay? Portanto, eu diria que sim, qualquer pessoa pode conduzir uma entrevista de avaliação de competências, mas assegurando-se que tenha preparação adequada para o fazer. Muito bem. Temos aqui uma questão colocada por Maria João. Portanto, boa tarde. A avaliação por competências não exclui os candidatos que não têm competências desenvolvidas, mas com potencial para as ter com formação na empresa? Eu diria que isso vai depender dos critérios e do rigor da seleção que a empresa queira colocar. Eu posso determinar que entra na minha empresa apenas candidatos já previamente com as competências presentes, mas eu posso optar por querer integrar na minha empresa candidatos que tenham algumas competências por desenvolver, e daí eu ter mencionado no início que é extremamente importante este conhecimento, porque posso querer, inclusive pelo que falávamos no início, não é? Pela escassez de talento, pelas dificuldades no recrutamento, eu posso ter que tomar a decisão de selecionar alguém que tem uma ou mais competências que para mim são determinantes por desenvolver, naturalmente que depois internamente eu tendo essa consciência vou estar alerta e vou contribuir para desenvolver essas competências no meu colaborador. Muito bem. Outra questão que temos, colocada por Catarina Francisco, tendo em conta as ferramentas que temos agora à nossa disposição, gravar a entrevista é, na sua opinião, uma boa prática? Quais os prós e os contras? Eu posso dizer aquilo que é a minha boa prática e aquilo que é a minha opinião. Não, creio que não faz sentido gravar entrevista, pode retirar aqui alguma espontaneidade da parte do candidato. Nem toda a gente se sente confortável com o facto de saber que está a ser gravado. Há momentos em que o temos que fazer, naturalmente. Se for inevitável, mas numa entrevista, eu creio que é uma melhor prática registar, fazer o registro e depois fazermos a leitura do nosso registro para fazer uma avaliação objetiva do que proceder à gravação da entrevista. Não há nada que impeça, desde com a autorização do candidato. Portanto, isso é a primeira regra a ter em consideração, não é? Muito claramente, temos que, se tencionamos gravar uma entrevista, só o podemos fazer pedindo o consentimento informado ao nosso candidato. Eu não vejo vantagens porque, dependendo de quem temos do outro lado, pode eventualmente condicionar as respostas. Uma entrevista deve ser uma conversa o mais fluida possível, o mais natural possível, ainda que uma conversa estruturada, mas não deixa de ser uma conversa. E gravá-la pode retirar aqui alguma naturalidade e o candidato não se sentir tão confortável em responder a todas as questões, não é? Retira aqui algum à vontade, eventualmente pode quebrar a relação. Muito bem. Uma outra questão, portanto, em contexto de recrutamento, não é suficiente a entrevista biográfica? Eu diria que não é suficiente, é extremamente importante. Naturalmente que se eu estou a entrevistar em contexto de recrutamento para uma determinada posição, eu tenho que conhecer a experiência do meu candidato, tenho que conhecer também as suas motivações, as suas expectativas em termos de carreira, em termos salariais, e isso é uma entrevista biográfica que permite, portanto eu diria que é fundamental. Não é suficiente porque uma entrevista biográfica não permite esse conhecimento aprofundado sobre as competências do candidato. E se eu pretendo conhecer o meu candidato para garantir um melhor match com a função para onde estou a recrutar, a função não é feita apenas de conhecimentos de informática, não é feita apenas de conhecimentos de línguas, não é feita apenas de experiência, é feita de adequação a um conjunto de competências. Há que ser flexível, há que saber trabalhar em equipa e estes comportamentos eu vou conseguir saber se o meu candidato vai manifestar através de uma entrevista de avaliação de competências. Portanto, eu diria que em contexto de recrutamento e seleção há que ter aqui um mix, um misto, a entrevista biográfica sim, mas complementando
com algumas questões de cariz da entrevista de avaliação de competências. Muito bem. Bem, muito obrigado, doutora Paula Calmeiro, pela sua apresentação e pelos seus esclarecimentos. Estamos, portanto, a terminar o nosso webinar. Ficaremos naturalmente ao vosso dispor, no caso de pretenderem saber mais informações acerca deste tema. E, portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigada também, muito obrigada. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. So this is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense. So I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA.